Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa preparado especialmente para você que quer aprender a Palavra de Deus, para você que quer estudar conosco e aprender como orar pelas Escrituras. Nessa série de programas, essa série que estamos fazendo sobre a oração, estamos estudando sobre a armadura de Deus. Como estar preparados para vencer o inimigo em oração. E no programa de hoje, conversaremos sobre as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. O que significa isto para nós? Todos nós somos pregadores da paz, todos nós somos mensageiros, levaremos esta mensagem ao mundo todo. O que quer isto dizer? Tenha o seu coração aberto e pronto para ouvir o Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos ao nosso estudo de hoje. Nós sabemos que Deus nos deu a sua armadura, ou seja, Deus pensou em tudo, quando Ele nos criou, quando Ele nos salvou, quando Ele nos chamou, quando Ele nos preparou para viver essa vida maravilhosa que chamamos de a vida cristã, a vida na semelhança de Cristo, a vida junto com o Senhor no poder do Espírito Santo. E algo tão lindo que Deus fez foi exatamente isto. Foi de nos capacitar, foi de nos revestir, foi de nos dar todos os meios para que nós pudéssemos ter uma vida bonita, uma vida de vitória em todo o tempo. Mas o Senhor conta conosco não somente para nós estarmos em defesa contra os ataques do inimigo, atacarmos também o inimigo e termos capacidade para ir avante, para cumprir todo o seu propósito, para romper sobre as águas, sobre os obstáculos, sobre as dificuldades, para irmos até o fim como vencedores para a sua glória. E dentro disso, desta perspectiva, Deus nos deu algo tão maravilhoso aqui nas Escrituras, dentro da armadura de Deus. Ele nos deu algo que é as sandálias. Sandálias. Para nós hoje, os homens usam pouco sandália, mas é o chinelo, o tênis, o sapato. As sandálias logo se pensa numa sandália franciscana, mas naquela época, na época de Jesus, na época quando dominava o mundo o Império Romano, os soldados também, você pode ver aí que hoje está em moda a sandália feminina, tipo gladiador, eles usavam sandálias bem afiveladas, bem presas nos seus pés, cobrindo os tornozelos e vindo muitas vezes, subindo até as pernas, cobrindo bem aderidas ao corpo, para trazer firmeza. Firmeza para andar, firmeza para guerrear, firmeza para correr, firmeza para atacar, firmeza para pisar nos terrenos mais inóspitos, mais difíceis, pisar sobre pedras, pisar sobre areia, pisar na terra, pisar no barro, na lama. As sandálias estariam protegendo os pés. As sandálias estariam dando firmeza para a caminhada. E o Senhor nos diz algo muito importante. Ele nos diz que, fazendo parte desta armadura de Deus, nós teríamos estas sandálias nos nossos pés. Sandálias não do Evangelho da Paz, mas da preparação do Evangelho da Paz. É o que está lá em Efésios capítulo 6, de 10 a 20. Uma das partes desta armadura é a proteção dos nossos pés. Nós ficamos muito tempo em pé. Nós andamos
nós corremos, nós subimos degraus, os nossos pés nos levam. Os pés levam o nosso corpo. Eu preciso ir de um cômodo para o outro, da sala para o quarto. Os meus pés me levam. Caminhando passo a passo, um passo depois do outro, os nossos pés nos levam. Nossos pés têm tamanhos diferentes, mas os sapatos ou as sandálias precisam se ajustar a nós. Se forem muito grandes, nós podemos tropeçar quando andamos. Se forem muito apertados, vão machucar os nossos pés, criar calo, feridas. Nós precisamos ter a sandália, o sapato do tamanho do nosso pé, adequado para nós, para que tenhamos esse conforto e essa agilidade para andar, correr, subir escadas, subir degraus. Então, o Senhor fala sobre isto. E aqui em Isaías capítulo 52, no versículo 7, nós vamos ver aqui no Antigo Testamento falando sobre os pés formosos. Vamos ver o que diz? Está escrito: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Aqui está dizendo que formosos, que lindos são os pés. Nós gostamos de admirar os olhos das pessoas, o cabelo, a pele, a sua altura. É muito raro admirar os pés, porque geralmente eles estão cobertos. Admirar os pés. Parece que os pés estão lá embaixo, parece que os pés não são tão apreciados. Mas a palavra de Deus nos diz: quão formosos são os pés. Os pés de quem anuncia as boas novas, os pés de quem anuncia a paz. Hoje, nos nossos dias, quem anuncia está na televisão, no rádio, atrás de um microfone. Você pode, nas redes sociais, falar também no microfone ou escrever. E hoje a nossa comunicação está mais na voz, nas mãos e usando as ondas sonoras, usando as ondas para levar a nossa mensagem. Mas nos tempos bíblicos, as boas novas, as boas notícias do campo de batalha, que o inimigo foi vencido, que o inimigo foi derrotado e de que o exército venceu, derrotou o inimigo, a notícia era levada a pé. Havia corredores preparados. Quando eles viam no exército um jovem, um homem que era ligeiro, que tinha os seus pés ágeis para correr, um campeão de maratonas, um campeão de corridas, então ele era escolhido para levar as notícias, levar ao rei, levar à cidade, levar às pessoas as notícias do campo de batalha. E o texto de Isaías nos diz isto: quão formosos sobre os montes são os pés. Os montes nos falam de pés que vão subir e descer. Para subir, a gente precisa de muito fôlego, muita força. Eu me lembro que a primeira vez que fomos a Israel e que fomos ao Monte Sinai, lá na Península do Sinai, não que seja ali o Sinai em que Moisés entregou a lei ao povo, mas ali tem um lugar muito lindo, muito especial, e são 720, parece, degraus. Quando a gente chega no topo, para chegar no topinho mesmo, no ponto mais alto, a gente tem aqueles degraus. Você vem caminhando 2,5 km de montanha acima e depois 700 degraus. A gente vai subindo aqueles degraus e já vai respirando fundo e tendo força para subir, porque os degraus são irregulares, uns de pedra mais altos, outros menores,
E é muito difícil, é muito esforço. A palavra de Deus está dizendo sobre pés formosos que sobem os montes, que não veem os obstáculos, que não se importam com a dificuldade, com o tanto que eu vou suar, o tanto que eu vou me cansar, o tanto que é difícil chegar no topo, mas eu vou levar as boas novas, eu vou levar estas boas notícias. Descer também é muito difícil. Este mesmo monte, nós fomos descer por um outro caminho, um caminho que era mais de degraus. Ai, ai, ai. Quanto mais a gente descia, pensava, agora chegamos. Ainda não tinha chegado, tinha outro tanto para descer, outro tanto para descer. E foi muito penoso também descer de toda aquela altura. É isso que o Senhor está falando aqui. Pés formosos. Pés formosos dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz. Hoje há tanta notícia ruim, há tantas notícias tristes, notícias que nós gostaríamos de não ouvir, gostaríamos que não fossem verdade, matando cristãos, matando pessoas, conflitos e bombas e atentados e mortes e acidentes e desastres. A gente gostaria de não ouvir estas notícias, mas nós queremos ouvir boas notícias, notícias de paz. Ai, que delícia ouvir notícias de paz. Por isso a Escritura diz, quão formosos os pés daquele que anuncia a paz. Quem pode anunciar a paz? Onde pode chegar a paz? Quando pode chegar a paz? A paz chega no coração de quem se entrega a Jesus. A paz chega no coração de quem ouve a notícia maravilhosa de que há perdão para os nossos pecados. Há perdão através do sangue de Jesus. Ah, que boas notícias! A paz vem ao coração. Paz com Deus, porque não há mais cobrança. Paz consigo mesmo, porque os nossos pecados foram perdoados em Jesus. Paz uns com os outros, porque tudo foi resolvido ali na cruz e porque agora podemos ter uma nova vida, um novo caminhar, caminhar com Deus. Por isso, as boas novas de salvação trazem paz. Que formosos os pés daquele que anuncia a paz. Continua o texto dizendo, daquele que diz a Sião, o teu Deus reina. Oh, esse texto está no Antigo Testamento e ele traz esta palavra para Israel. O teu Deus reina. Reina sobre as nações, reina sobre a história, reina sobre os homens, reina sobre a igreja, reina sobre Israel, reina sobre todos os povos, reina na história, reina por toda a eternidade. O teu Deus, ó Israel, o teu Deus, ó povo que crê no Senhor, o teu Deus, o nosso Deus, reina. Mesmo que vejamos tanta dificuldade, mesmo que vejamos tantas coisas tão difíceis, tantos desafios, tanta morte, tanta coisa, tanta notícia ruim, Deus continua no seu trono e Ele reina. Reina eternamente, reina soberano, o teu Deus reina. E Jesus, o Messias prometido, o Messias que veio, deu a sua vida por nós. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele reinará para sempre, descendente de Davi, se assenta sobre o trono de Davi em Israel e reinará por toda a eternidade. Quem traz essa notícia? É notícia de paz, é notícia do Príncipe da Paz, Jesus. E onde chega esta notícia? Chega a paz. Olha o que diz Mateus capítulo 28, 19 e 20. É Jesus falando para calçarmos estas sandálias, para levarmos estas boas novas. Vamos ver? Diz assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bem, nós vimos aqui, Jesus está dizendo, ide, portanto, e fazei discípulos. No Antigo Testamento, a ordem do Senhor era vinde. Salmo 95 nos fala isso. Vinde, adoremos o Senhor. Vinde, era para que os povos, as pessoas viessem comemorar as festas em Jerusalém. Vir a Jerusalém, vir ao templo, vir trazer a sua oferta ao Senhor, vir sacrificar, vir adorar ao Senhor. Vinde. E as pessoas vinham. Naquelas festas, 7 festas bíblicas, ali estavam pessoas de todas as nações, de todo lado, judeus e prosélitos, vindo a Jerusalém, vindo trazer a sua oferta, festejar, celebrar diante do Senhor. Mas agora, Jesus está dizendo, ide. Tanto para vir, tinha de ter sandálias nos pés, quanto para ir, tinha de ter sandálias nos pés. Ide. Jesus está dizendo agora aos seus discípulos que nós devemos ir. Ir até onde? Até a esquina, até o centro da cidade, até a periferia, até a cidade vizinha, em todo o estado onde moramos, no nosso país, nos países vizinhos, fronteiros, em todas as nações da terra. Portanto, ide. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide. Ide, ele diz aqui, fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulos não é apenas pregar e ir embora. Fazer discípulos é pregar, ensinar, assim como você ensina o seu filho a andar, a comer, a se portar, a criança vai crescendo e aprendendo, assim os discípulos do Senhor. São como bebês recém-nascidos que precisam crescer e caminhar. Ide, ide, fazei discípulos. Para ir, precisamos estar preparados. Então, calçados com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Estar preparado. É importante que você que vai testemunhar do Senhor na sua vida, você que vai pregar, você que vai ministrar, se prepare. Como que a gente se prepara? Estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, decorando a palavra de Deus, estudando, conferindo, aprendendo, ouvindo a palavra de Deus. Sandálias da preparação do Evangelho da Paz. A mensagem que nós levamos é uma mensagem de paz, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz. E o Senhor disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É maravilhoso saber que o Senhor está conosco, que Ele vai conosco, que Ele não nos deixa, que em todo o tempo Ele está presente conosco. Ele põe nos nossos lábios a palavra. Ele nos ensina o que falar, como responder, como orientar. É o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá respostas que a gente nunca pensou, mas naquela hora, Jesus disse, não se preocupem com o que vocês têm de falar, porque na hora certa, o Espírito Santo vai pôr as palavras nos seus lábios. O Espírito Santo vai te ensinar aquilo que você tem de falar. Então Jesus disse, portanto, ide. E o livro de Atos dos Apóstolos é exatamente isso, os discípulos indo pelas cidades, pelas nações, indo na sua época até os confins da terra, até onde eles podiam ir, levando esta palavra, levando este entendimento.
Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Vamos ler do versículo 46 até o 48. Diz assim: Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Paulo sempre pregou primeiramente para os judeus. Paulo sempre ia primeiro nas sinagogas, no sábado, encontrar com o seu povo e mostrar para o seu povo que o Messias é Jesus. Que Jesus é o Cristo, o Messias de Deus que devia vir ao mundo. E mostrava nas Escrituras, e trazia o entendimento, e trazia estudo bíblico, porque ele tinha sido um fariseu, estudioso, sabia bem as Escrituras, e ele falava, mas as pessoas não criam. Os olhos deles estavam cegos, cegados pelo próprio Deus. Seus ouvidos estavam surdos, eles não podiam compreender, eles não podiam entender a palavra de Deus. E então Paulo, depois de insistir tanto, pregar tanto e ver quase nenhum resultado, e eles contrários, e eles perseguindo, e eles com raiva, e eles odiando os cristãos. Então Paulo e Barnabé disseram estas palavras: olha, como vocês não querem, como vocês não estão dispostos a aceitar, a compreender, então nós vamos para os gentios. Porque Paulo viu que os gentios estavam se convertendo. E daí para frente, Paulo se torna o apóstolo dos gentios. Ele começa a viajar nas nações, a ir de casa em casa, a pregar, e os gentios vão recebendo. E até hoje, quem mais recebe a palavra de Deus são os gentios. Os judeus estão cegados, seu entendimento, eles não conseguem entender. É tão clara a Escritura, é tão claro que Jesus é o Messias, é tão claro que em Daniel 9 se falava dele, de o Messias, o tempo certo que ele deveria vir ao mundo seria 2000 anos atrás, que ele morreria em Jerusalém, na cidade santa, ali seria a morte do ungido. É tão claro, mas eles não podiam compreender. Então Paulo vai para os gentios. Paulo vai para um povo que nada conhecia das Escrituras. E ele prega, e esse povo recebe a palavra. Então vemos Paulo como o apóstolo dos gentios. E também vamos ver em Romanos 10, de 8 a 12, escrito assim: Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra está perto, a palavra da fé que é pregada. E Paulo vai dizer, olha, nós temos de crer com o coração, crer que Jesus é o Cristo e com a nossa boca confessar isto, e então seremos salvos. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Paulo então leva esta mensagem mundo afora. Ele leva para Roma, ele leva até na Espanha. Paulo leva por onde ele vai a palavra de Deus, a mensagem gloriosa de salvação. E hoje, eu e você somos chamados pelo Senhor a vestir esta armadura e a calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. A calçar os pés para ir subir os montes com pés formosos, anunciando a paz. Você está pronto? Está pronto para anunciar o Evangelho? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo dizendo assim: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para me salvar. Eu creio em Ti e Te entrego o meu coração.
te entrego a minha vida para viver somente para Ti, para viver em Tua presença, fazendo a Tua vontade. Recebe a minha vida, perdoa os meus pecados, dá-me um coração puro na Tua presença, um coração cheio de Ti. Eu me entrego a Ti para ser Teu, hoje e eternamente. Recebe-me e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Pai, nós oramos também pelas pessoas que nos assistem e precisam receber uma bênção tão especial. A bênção de cura para os que estão enfermos. Sejam curados agora, em nome de Jesus. A bênção da libertação para os que estão prisioneiros do vício, do pecado, das drogas, da prostituição, da impureza. Ó Deus, sejam livres pela Tua palavra, pela grandeza do nome de Jesus. Haja arrependimento em seus corações e sejam livres. Aqueles que precisam de uma bênção especial, financeira, ó Deus, aquela conta para ser paga, aquela necessidade tão grande, o marido voltar para casa, a esposa cair em si e voltar para o seu lar, dê esta bênção. Opera este milagre, opera no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.